E eu imagino que tu vai começar o teu boletim do Grêmio dizendo que o Grêmio deve, né? O Grêmio não paga as dívidas dele, né? De atleta titular, Aravena. Tá na minha lista essa notícia, Okay. eu só não iria abrir. Tá, né? Mas agora tu foi forçado a abrir. Essa comparação do Potter, do Inter e Flamengo, ela vai se extinguir na abertura do Brasileirão. O Inter começa contra o Flamengo, então espera até lá. Um empatezinho a 1. Rodrigo Oliveira, aliás, como é que tu começa? Como é que é o critério de notícias para abrir? É o critério que a gente chama de pirâmide invertida. Isso é título de livro sobre tática de futebol, recomendo. A gente começa com a notícia mais importante, depois a segunda mais importante, depois a terceira, porque aí se não der tempo, tu deixa de falar aquilo que é menos importante. E qual é a mais importante? Então, dentro do meu critério de pirâmide invertida, eu tinha me preparado pelo menos que a do Potter, para falar sobre a apresentação do Christian Oliveira e do Lua Cândido. Você tem razão, que eu acompanhei há pouco. Mas a dívida que o Grêmio tem com a Universidade Católica pelo Aravena está no meu radar. No meio da pirâmide. Olha, uma das piores entidades para te dever alguma coisa é para uma entidade católica. Então eu acho melhor o Grêmio se mexer, porque aí é Deus olhando. Deus olhando e observando. A título de manchete está pincelado e eu avanço nesse tema em instantes, Potter. Mas eu quero destacar que eu fiquei positivamente impactado com a entrevista do Christian Oliveira, jogador de personalidade. Lua Cândido também falou de forma clara, mas mais aquela entrevista protocolar, prefere jogar na lateral esquerda, mas está à disposição para jogar na zaga. O Christian Oliveira disse que saiu do Los Angeles FC nos Estados Unidos para jogar no Grêmio pelos seguintes motivos. Primeiro, ele disse claramente que, na opinião dele, os americanos treinam pouco. Os treinos são muito curtos e ele gosta de treinar. Mas mais do que isso, ele gosta de jogar. Ele falou que gosta de jogar a cada 3 dias, que nos Estados Unidos há um espaçamento muito grande entre um jogo e outro. E, neste contexto, ele conversou com o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, que disse para ele que jogar nos Estados Unidos não era o ideal, que para ele ser convocado para a seleção uruguaia, seria muito bom ele jogar no Grêmio. Ele disse que recebeu boas referências. O Bielsa odeia o Soares, né? Incrível. Ele disse, Potter, que recebeu boas referências do Grêmio, do Luis Soares, também do Arezzo e do Felipe Carbajo, que jogou recentemente no Grêmio. Se colocou à disposição para jogar nas duas pontas e tanto o Lua Cândido quanto o Christian Oliveira viajam a Roraima, devem ficar no banco de reservas. Banco, não sai jogando? Não, o Grêmio contratou 9 jogadores até agora. No time que deve começar contra o São Raimundo, o time deve ter 4 titulares. 4 reforços no time titular. Já é quase meio time. Já tem o São Raimundo, não é o melhor São Raimundo, né? Não é o mais histórico, né? Não. É o segundo. Mas o do Amazonas, aliás. É Amazonas, né? Que é de Manaus, eu acho. São Raimundo de Roraima, que faz boa campanha na Copa Verdes. Considerando que o Wagner Leonardo e o Christian Oliveira devem ficar no banco, mas vieram para atuar no time titular, o Grêmio já consolida uma mudança de fotografia. Com todos à disposição, o time base vai ter 6 jogadores contratados neste ano. Mas é interessante a gente saber quarta, qual é a ideia de time? Qual é a ideia de quarta? Thiago Volpe. Ela acertou o goleiro, então. Podemos criticar o Quinteiros agora? Não. Naquele gramado lá, que não é perfeito, é que o Thiago Volpe, a ideia do Quinteiros foi não levar os titulares para Erechim, para ele, que não foi a Erechim, ficar treinando com eles em Porto Alegre. Titular. Thiago Volpe não foi aliás, titular. Só para fazer a referência que já fiz no bate-bola, por uma questão de critério, se toda vez que Renato fez isso, eu disse que não devia ter feito, pelo mesmíssimo critério, o Quinteiros tinha que ter estado sábado junto aos seus jogadores na partida do Gauchão e treinava antes, treinava depois, treinava domingo com os outros jogadores, mas se valia para o Renato, tem que valer para o Quinteiros, senão a minha coerência vai lá para o subsolo. Lateral direito, João Pedro. Na zaga, como o Wagner Leonardo chegou recém-domingo, deve ficar no banco. Gemerson e Rodrigo Eli. Na lateral esquerda, Lucas Esteves, que já está treinando há algum tempo, não tem por que ele não jogar como lateral, o Quinteiros queriam lateral. Os volantes, Cuejar e Vila Sante. Na meia pela direita, o Maurício não vai gostar muito, mas deve jogar o Edenilson. Meia pela direita. Isso. Além do Cuejar, Vila Sante, mais Edenilson. Vamos criticar de novo o Quinteiros. Acabou de botar 4 volantes no time dele aqui. Não tive maneira alguma. Mas na tá do bem, Pavon joga Edenilson. Ele não viajou para não pode ser o Monsalve.
Não acredito, porque o Monsalve foi Erechim e jogou de titular. O Edenilson não. Eu não veria sentido em alguém que jogou em Erechim ser titular se o Quinteiros disse que não foi Erechim para treinar o time que joga. A tua leitura, o Ares é banco também, então, né? A tua leitura é perfeita. Eu me refiro à informação. Ares não, o Aravena, perdão. Se tem já informação disso ou é em cima de uma leitura? É em cima de uma leitura. Então Edenilson, Cristaldo e Aravena. Cristaldo e Amuso. Estreando na ponta esquerda. Exato. O Aravena jogou em Erechim. Perfeito. O Amuso veio para ser titular, já tá. Ele ficou treinando aqui o time que vai jogar lá em Roraima. Exato. Perfeito. E o centroavante, o Bright White. Detalhe: 4 reforços no time titular: Thiago Volpe, Lucas Esteves, Cuejar e Amuso. E no banco, Wagner Leonardo e Christian Oliveira. O Grêmio vai morrer lá em Roraima. E o Lua Cândido. A insistência do Edenilson pela direita, eu acho que aí ele tá errado. Porque mesmo que o Oliveira não tenha condição de jogar, então joga o Arezo. Joga o Aravena, perdão. Joga o Aravena. Porque nós estamos falando, desde o começo do ano, o Quinteiros está reclamando que não tem extremas. Pela tese do Rodrigo, não joga o Aravena porque ele foi a Erechim. Não, a informação, mas eu digo assim, a avaliação do que ele pretende pro time. Ele está pedindo extremas. Aí ele tinha Aravena e Pavon. Não jogar com 2 extremos. Ele perdeu o Pavon, ok, mas se ele tem Aravena e Amuso, por que não jogar com o Aravena e jogar com o Edenilson? O Edenilson não é extrema. E fica mais estranho, Cristiano, porque num jogo do meio da semana com Pelotas, ele perguntado sobre Edenilson, ele disse que o melhor lugar do Edenilson, aí ele falou a expressão em espanhol, é interior. É isso. Ao menos que é onde não é no lugar onde ele estará escalado na quarta-feira. Mas a gente diz isso aqui faz 6 anos que ele joga por dentro, que ele não é extrema. Ele foi no 4-1-4-1, mas é que ele começa na ponta, mas o Edenilson vem por meio. Ele fala interior porque o Edenilson parte da ponta, ele é quase um jogador de mas eu acho que ele diz que ele foi do lado do João campo, Pedro. Eu acho que o que ele quer dizer assim, a melhor posição pro Edenilson na vida é num tripé ele ser o cara da direita, num trio. Por dentro. E aí tendo uma extrema pela direita. Ao que menos essa posição não existe no esquema do Grêmio. Ele promova a estreia do Christian Oliveira na ponta direita, mas eu não acredito porque o Christian Oliveira não jogou nenhuma partida esse ano. Tá, mas o Aravena... Desde novembro ele não joga. O Aravena foi substituído no sábado, ainda no primeiro tempo, depois da expulsão. Pode ser não ter jogado pouco. Pode ser por Pode isso. ser candidato a jogar por isso, você quer dizer. Faz sentido. E porque o Aravena não precisava treinar, porque já tá treinando com ele desde o início do ano. Ele jogou pelo lado direito. Isso. Ele botou o Monsalve na esquerda e o PP centralizado. Pode estar sendo testado até Mas então por que ele deixou o Edenilson em Porto Alegre? Por que não levou o Edenilson para Erechim? É isso. 50% de chance de cada critério aí. O Edenilson, porque ficou aqui com os titulares, mas o Volpe, que vai ser titular, foi a Erechim. Mas o Volpe teve a função do nascimento da filha, né? Quem? Do filho Volpe. Foi liberado por isso também, né? Teve no final de semana, né? A liberação do jogador por uma questão familiar também. Esse nascimento de filho é um ótimo Essa pirâmide desce agora? Desce. Já chega na dívida ou ainda tem ali qual é a melhor posição do Edenilson no Grêmio hoje? O Munar perguntou. Eu acho que é no banco a melhor posição do Edenilson nesse momento. Não, concordo com você, mas quando jogar não é aberto na linha, porque mais ou menos nas últimas 815 partidas que ele fez rente à linha, ele não conseguiu jogar bem. O Edenilson é reserva do Vila Sante. É o segundo volante, reserva. No Grêmio encantador do Quinteiros do de Janeiro, lá, do calor lá, o Edenilson era titular no meio. Eu tenho Potter. Sabe qual é uma das dificuldades que a gente tem? Tem alguns jogadores que eles precisam sair do time, sair do grupo. Eles não podem fazer parte do elenco. O Grêmio contratou 130 jogadores. E nós estamos discutindo o Edenilson. Exatamente. Fora de posição. Sabe por que nós estamos discutindo, né? César, mas porque o treinador que também foi contratado botou ele no time titular. O Rodrigo trouxe a informação que ele foi poupado para jogar lá. Tu tem que brigar com o senhor Gustavo. Não é com mensageiro. Eu acho assim. Eu já colocaria o Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo jogou pela última vez dia 11 pelo Vitória. Ele tá com ritmo. Ele é o zagueiro canhoto que o Grêmio não tem. Bota pra jogar. Bota pra jogar. Aí daqui a pouco ele tá sem ritmo. O lateral esquerdo, então, pelo amor de Deus. Não, o lateral esquerdo você vai jogar porque você vai jogar que não tem. O CCD, vocês estão criticando o técnico do Grêmio que vai escalar o Edenilson pra jogar. Aliás, alô, Roraima. Tô chegando aí amanhã. Tudo vai. Mas por escalar o Edenilson pra jogar a primeira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo. Qual é a tua logística? A viagem é maravilhosa. É São Paulo. A logística é fantástica. São Paulo, Boa Vista? Tô falando sério. Brasília. Porto Alegre, Brasília, Boa Vista. 5 mil quilômetros. Barbada. 5 mil quilômetros. Tô falando sério. A logística... O Grêmio pegou um avião, né? É direto. 4 horas. A logística tu tem 5.
Já te expliquei isso aí. Não, a viagem 4 horas. Não, 5. Não, é mais de 5. Com certeza. A viagem do Grêmio... 7 horas? A minha é 2h30 né, Brasília, 2h20 mais 13h30. Isso, não, é que a do Grêmio. O Grêmio vai voo fretado direto pra Boa. Sim. A programação do Grêmio parece que tem 4 horas. De viagem? Não, 6 horas, certo? Por causa do fuso horário. Só que tem fuso horário. 1 hora menos lá. 5 horas de viagem. 6h30. Mas como tu chega lá... De voo é 5 horas. Tá, o Grêmio divulgou assim, sai 14 e chega 18. Só que 18 daí é não... 19 lá. 19 aqui. Tá. Isso aí. 19 aqui. Chega 19? Maurício, me ajuda aqui, Maurício. Faltasse essa linha de geografia, né? Porque o Grêmio não divulgou. O local não é esse. Mas o Grêmio tá passando informação pra nós em Porto Alegre. Por que não diz? Chega às 14 chega às 19. Horário local sempre na companhia aérea. No mesmo fuso, a boca já entorta. Aí entra o fuso horário. Eles querem o quê? Acho que é engraçado. O Grêmio sai 11h30 da noite lá de Boa Vista, viaja a madrugada inteira, chega 5h50 da manhã. Uma curiosidade daquelas que vocês gostam. Uma vez eu perguntei para um integrante de comissão técnica por que os times gostam de viajar na madrugada pro descanso do atleta. Não deve ser bom, né? Por que não dormir no lugar, acordar com calma? E o relato é o seguinte: os jogadores de futebol de qualquer time, eles não conseguem sair de um jogo 90 minutos, chegar no hotel e dormir. A adrenalina é tão grande que eles vão, em qualquer hipótese, vão dormir 3, 4 Eu gosto de voltar também pra casa. Tem uns que dormem no campo. Já que não vai dormir mesmo, é melhor viajar e... Pra fazer uma coisa mais normal, assim, é a mesma coisa que uma entrega completa, carnal, e tu dormir imediatamente. É impossível. Tu fica na adrenalina. Pelo menos quem entrega total, né? O que é uma entrega carnal? Entrega carnal é sexo. Sexo. O Maurício, por exemplo. Sexo ou amor? Pois eu tava pensando em mim, e nessa condição, que eu lembro mais ou menos como é que era, eu lembro total, que eu Maurício, dormia, não é uma terça-feira. Eu dormia imediatamente a seguir por 12 horas. Rápida, mas na tua entrega total, aquelas que tu lembra, top 10. Tu não dormiu. Não lembra. O cara que dorme top 10 eu não lembro. 12 horas assim, ó, era uma morte em vida, acordava ressuscitado. Mas que, Maurício, é que a tua entrega é acima da média, né? Deixa eu dizer pra vocês aqui. Tipo um alpinista no Everest. Não sei se eu devia agradecer, mas jogar a cada 3 dias e o ritmo MLS. Sim. Né, que não tem tanto jogo. Eu cheguei a falar isso aqui antes, porque em 2 meses pergunta de novo pro Christian Oliveira. Depois de 75 aeroportos. O teu ritmo é Christian Oliveira ou é o Cristaldo sem a bola? Carnal? Carnal. Cristaldo. Tá, deixa eu dizer pra vocês que a gente muito brilho. Tá bem atrasado aqui, vamos lá. Eu vou pontuar bem rápido. A Universidade Católica reclama que o Grêmio não pagou uma parcela de 530 mil euros, pouquinho mais de 3 milhões de reais, relativo à contratação do Aravena. O primeiro time a não pagar, saúde o segundo. Valor total 2,8 milhões de euros, o Grêmio já pagou 1,2, atrasou 530, no total ainda falta que tá 1,6 milhão. Quando que venceu? Não sei se tu tem essa informação. 31 de janeiro. É inacreditável, o Grêmio copia tudo do Inter. Copia tudo. O Inter que estava fazendo uma escola de dever. O Grêmio, agora o Grêmio entrou na paradinha. O Grêmio não pode tratar isso como rotina. Tem que pagar essa semana. Tem que resolver isso. Tem que pagar essa semana. O Grêmio Potter, na semana passada. Na semana passada, o Grêmio comprou 9 milhões de dólares em jogador. E aí acabou tudo. Não, mas tem que pagar. A Católica que espere. Não, tem que pagar. Não dá para. Isso não pode virar rotina. A gente tá vendo aí a dificuldade do Inter. E o que está se dizendo do Inter, o Grêmio não pode cair nessa. O Grêmio tem que resolver isso aí antes de qualquer coisa. Não pode. Por mais 15 dias, já pagou mais da metade, não tem problema. Vai resolver esse problema já. Nós temos que ter a imagem. Hoje em dia, esse tipo de discussão faz muito mal para a imagem de um clube. Mas já era. Chegamos ao fim da pirâmide.